E agora nós vamos falar da síndrome do sobrevivente, como o padre fez aqui na acolhida. Como ela nos atinge? Vamos acompanhar esse VTzinho que a gente preparou com muito carinho para você aí. Bora! A síndrome do sobrevivente é um fenômeno que pode ocorrer após a perda de um ente querido, em que a pessoa que sobrevive pode experimentar um sentimento intenso de culpa pelo fato de ter sobrevivido. Muitas vezes, isso é acompanhado de um luto prolongado e uma sensação de desespero e solidão. As pessoas que sofrem dessa síndrome podem sentir que não merecem estar vivas, pois seu próximo teve um fim trágico. Eles podem se perguntar por que sobreviveram enquanto o outro morreu. Esse sentimento de culpa pode ser tão forte que leva à depressão e ao isolamento social. Alguns especialistas acreditam que a síndrome do sobrevivente está relacionada aos traumas psicológicos, pois a pessoa que se considera responsável pela morte pode sofrer de transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, a falta de apoio emocional adequado pode piorar ainda mais a situação, tornando a recuperação mais difícil. É importante que as pessoas que sofram dessa síndrome recebam cuidado e acolhimento, seja por meio de terapia psicológica ou por meio do apoio de amigos e familiares. Afinal, é essencial lembrar que a culpa não é justificável e que a vida continua, mesmo que com algumas cicatrizes. O importante é buscar ajuda e apoio para superar essa fase difícil. Saiba mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. Minha gente, vocês viram que assunto é importantíssimo. Por isso eu tenho a alegria de tê-lo aqui mais uma vez. Quem? O psicólogo. Valeria fazer até um livro aí falando um pouco do trabalho dele, porque ele é bom demais. Quem? Meu querido Gabriel Monteiro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos aí. Bora para mais uma entrevista. Bora. Rapaz, que bom ter você sempre aqui, Gabriel. Eu me sinto muito à vontade, porque você é uma pessoa, entenda bem, fácil para a gente tratar de qualquer assunto. Você é muito esclarecido, né? Você traz muito para o hoje da nossa vida. Isso é muito importante. Meu querido Gabriel, olha só, essa síndrome do sobrevivente, né? Eu estava até lembrando aqui, veio na minha cabeça várias imagens que a gente fala, puxa vida, então essa pessoa também teve, né? Então, assim, entrar em luto, todos nós ou já passamos por isso, ou estamos passando, ou iremos passar. Agora, será que todas as pessoas, acho que começa por aí, acho que todas as pessoas que experimentam luto, ela pode experimentar uma síndrome do sobrevivente ou nem sempre? Vamos começar pelo que é a síndrome do sobrevivente. Eu acho que é melhor, né? Que é importante, Tá. Porque a síndrome do sobrevivente, ela é um fator totalmente psicológico relacionado a um trauma, tá? Então, por exemplo, o luto, o fato de perder alguém querido ou perder uma pessoa próxima, ela é um dos fatores, mas ela não é o único. Tá. Por exemplo, a síndrome do sobrevivente, ela também inclui quando você passa por um evento traumático de quase morte. Você mesmo. Então, por exemplo, numa guerra ou num acidente, o próprio Covid, né, teve casos, atendi várias pessoas que chegaram até a UTI, ficaram lá e conseguiram sair. Só que aí Ela soube que muitos que também passaram por isso acabaram entrando em óbito. Entraram em óbito. E outra, o fato de experienciar uma quase morte gera esse transtorno, que essa síndrome, o efeito dela é assim, morrer de medo de aquilo acontecer de novo, começar a ter um monte de pensamento sobre aquilo, pesadelo sobre aquilo, e é lógico o entendimento de que por que eu não fui se o meu pai foi, a minha mãe foi, enfim, meu amigo foi. Então tudo isso engloba essa questão. Para a gente chegar na tua pergunta, né, padre, que é: todo mundo que tem luto tem síndrome do sobrevivente? Não necessariamente. Por quê? Porque o luto, ele é um, como você mesmo falou, né, padre? O luto é uma vivência natural do ser humano. Todo mundo vai passar por lutos na vida. E o luto é uma coisa natural e a gente espera que a pessoa passe por isso. Então, para a gente considerar, por exemplo, um luto, um transtorno, a pessoa tem que ficar mais de ano
com o sentimento de luto muito grande, aquela Perfeito. coisa de não sair de casa, viver lembrando da pessoa, aquela coisa negativa. Entendi. Até 1 ano, a pessoa pode encarar e vivenciar isso de uma forma... Eu fiz essa pergunta também, Gabriel, porque assim, é muito natural, eu falo isso porque a gente já passou por alguns lutos em família, e depois, quando existe o caso do falecimento de quem você é muito próximo, mesmo que seja uma doença e são coisas, às vezes, inevitáveis, você meio que se culpa de alguma maneira, porque você fala assim, puxa, eu não estava lá. Quando ela me ligou, eu não tive tempo, eu pedi para esperar, pelo menos eu tinha que estar lá, ela queria me ver, eu acho que ela queria... Eu digo isso porque nós temos nessa fragilidade emocional na hora de que alguém parte primeiro, a gente se questiona muito, que é uma coisa muito natural de qualquer ser humano. Nós ficamos muito sensíveis com esta quebra, com essa separação. Então é claro que a gente meio que quer se autoculpar, porque eu poderia ser um pouquinho mais presente, porque eu poderia ter, no último encontro com aquela pessoa, eu poderia ter sido mais favorável com ela. Então a gente meio que se pune. Porque nós estamos emocionalmente muito abalados. Mas você colocou uma questão muito importante. Quando isso ela discorre por muito tempo e a pessoa fica se autoculpando, e mais ainda quando ela também passou por uma experiência também de quase morte, e ela se questiona muito, né? Porque ela e não eu. Então isso aí começa a se subdividir o que a síndrome do sobrevivente e o que apenas é um trauma de luto, né? O trauma de luto, natural. O conceito, a gente ouve muito isso, né, padre? De, eu poderia ter falado eu te amo para aquela pessoa, eu poderia ter ficado mais próximo, estava trabalhando e não dei muita atenção. Não deu muita atenção. E tal. Essa é uma culpa que muitas das pessoas carregam. Sim. E a gente vai trabalhando de uma forma, enfim, para cada perfil, né? Mas não por exemplo, nesses casos, não é a síndrome do sobrevivente. A síndrome do sobrevivente, naturalmente, é quando acontece um evento traumático que a pessoa quase morre, ou alguém da família estava, ou algum familiar ou conhecido estava junto, acabou morrendo e ela não. Né? E aí sim gera esse tipo de sentimento que gera todo um trauma negativo para a pessoa, né? Que, inclusive, se a pessoa não trabalhar e não cuidar disso, vai influenciar o mental, a vida pessoal, profissional, enfim, a pessoa vai se fechando e vai entrando numa bola de neve muito negativa, né? E o pior é que é uma realidade muito comum ao nosso redor, porque às vezes um acidente de carro onde tem 2, 3 pessoas, às vezes são familiares, e às vezes um sobrevive, né? E aquele que sobreviveu, às vezes ele não consegue entender por que os outros foram e ele não. Isso. Você estava dando exemplo também numa circunstância de guerra. Sim. Né? Também é muito comum isso acontecer, não é? Guerra, na verdade, a síndrome do sobrevivente, ela é estudada desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, né? Pelos psicólogos e pesquisadores, para entender o transtorno do estresse pós-traumático nas pessoas que vivenciaram a guerra e sobreviveram a isso. E aí, a partir de então, a gente trabalha esse entendimento da síndrome. Sim. E eu tive a oportunidade, eu estava falando para o senhor, né, padre, de que eu tive a oportunidade de atender uma pessoa na Ucrânia, na época que estava mais pesada a guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, e trabalhando, e ele estava com a síndrome de sobrevivente absurda nele, que ele estava tendo flashbacks vívidos assim, dos eventos que ele viu lá, insônias e tal, e isso estava acabando com o emocional dele, né? E isso, dentro da psicologia, é algo que é tratável e tem como isso amenizar, eliminar essa síndrome? Tem como você tratar, amenizar. Eliminar é uma palavra muito forte. Muito forte. É possível que a gente deixe num estado neutro essa situação? É possível. Mas cada um é cada um, né? Cada um vai ter uma resposta a um tratamento. Mas o que eu sempre falo não existe uma possibilidade de você não tratar isso. Porque se você não tratar,
você vai afundar cada vez mais. Isso você não tem como... É 1% da população que tem um transtorno de estresse pós-traumático ou uma síndrome do sobrevivente que consegue se recuperar sozinho, porque ele não consegue ver uma luz no fim do túnel. Sim. Então, ele precisa de um tratamento emocional, psicológico, para que ele consiga enxergar as situações de uma forma diferente e também utilizar técnicas para você diminuir a tua insônia, diminuir o processo de pesadelos e assim por diante, né? Mas você não tem um prazo para isso, entende? Perfeito. Olha, gente, você viu que assunto super delicado, importante a gente tratar. Gabriel Monteiro, como sempre aqui, fazendo aqui todo um respaldo importantíssimo, né? Você vê, existe como tratar, é preciso tratar, não é? É algo muito difícil, muito traumático. Eu tinha até descoberto, eu comentei com você aqui em particular, que me fez uma lembrança, o próprio artista, eu gosto, vocês sabem, Elvis Presley, não sei se vocês sabem, quando ele nasceu gêmeo com o irmãozinho dele igualzinho, ele tem um nome, né, quando é igualzinho, né? É univitelino. Isso. E ali, só que quando o irmãozinho dele saiu, nasceu morto, e ele sobreviveu. E a infância toda do Elvis Presley, eu acredito que ele deve ter passado por isso, porque ele se culpava, porque ele falava, porque eu sobrevivi e o meu irmão não? Porque sabe, aquela coisa toda. E aqui é uma questão, gente, que eu já vou voltar daqui a pouquinho com o Gabriel. Claro que ele é um psicólogo e um psicólogo de mão cheia, hein? Esse aqui eu recomendo para você. Não é porque ele está aqui um tempinho com a gente, não, porque ele é muito competente, tá? Isso tem que ser bem sublinhado, tá? Mas olha só, a fé é um dos instrumentos que ajuda muito também. Eu falo isso como padre, tá? Porque assim, porque ele foi e eu não. Aí entra muito também uma ajuda, claro, que entra na parte espiritual, né? São alguns mistérios que a gente nunca vai entender, mas muitas vezes a fé pode também ajudar isso aí, tá bom? Resiliência, já, né? O que será que ela tem a ver com o nosso tema de hoje? Vamos ver? Dá uma olhada nesse VT. A resiliência representa a capacidade de aprender e crescer com as experiências vividas. Ela envolve a disposição de enfrentar os obstáculos com coragem e determinação, buscando soluções criativas. Existem diversos fatores que contribuem para o desenvolvimento da resiliência, como buscar se manter calma em situações adversas, não se deixar levar impulsivamente por uma emoção, procurar se colocar no lugar das outras pessoas e tentar compreender suas emoções. Cultivar a resiliência é essencial para enfrentar as dificuldades da vida de forma positiva, aprendendo com elas e seguindo adiante com coragem e determinação. Gabriel, meu querido psicólogo, a resiliência, ela é um dos instrumentos determinantes para fazer um tratamento contra essa síndrome do sobrevivente? Ela é fundamental tanto para a síndrome do sobrevivente, quanto para situações de estresse, quanto para situações de traumas de forma geral, porque ela o fator, o que é a resiliência, bem resumidamente, é o fator de você tomar uma porrada da vida, ou seja, um trauma qualquer, Sim. e você conseguir superar isso e sair mais forte disso. Né? Então, precisa gerar um aprendizado, um entendimento daquela situação para que você saia mais forte. Perfeito. E lógico que isso é uma construção. E o legal de falar de resiliência é que, por exemplo, eu sou da linha positivista, né? Tá. Dentro da terapia eu tenho também outra linha, mas eu gosto muito dessa. E das ferramentas mais que a gente trabalha dentro da terapia é a resiliência. Tá. Porque se você não entende o que aconteceu e começa a ver a vida com outros olhos, entendeu que aquilo que você passou já aconteceu, agora o que você vai fazer a partir daquilo, isso é fundamental para qualquer ser humano sair do buraco, sair da destruição emocional e conseguir trilhar o seu próprio caminho. Né? É só com essa força interna que você consegue sair de uma situação negativa. Aliás, a gente sempre ouviu e viu
Mas quando acontece com a gente, é a hora de fazer o grande treinamento. Que justamente o homem ele se torna mais forte depois que realmente ele foi vitimado por alguma circunstância muito difícil na vida dele. É onde o homem se torna, vamos dizer, homem, amadurecido. Estou falando homem e mulher, né? Então, por exemplo, um caso desses que a gente está tratando aqui, que é o luto de alguém e você se culpa, precisa realmente dar um start nisso. Porque, como você acabou de falar muito bem, a vida da gente, ela é um aprendizado o tempo todo. A gente tem que sempre imaginar, eu sou uma criança, então, cada golpe da vida, ele precisa ser também, ele precisa ser como degraus, né? Ou um trampolim para que eu possa adquirir uma maturidade, como homem, como mulher, como casado. É assim a vida, não é? A gente tem que absorver tudo que a vida traz pra gente, tanto de positivo quanto de negativo. De positivo, a gente se motiva para continuar o processo. E de negativo, geralmente as pessoas se deixam levar, caem no chão e não levantam mais. E a ideia principal é que a vida ela é feita de coisas positivas e negativas. A gente sempre vai ter eventos negativos na nossa vida, não importa o quanto a gente pense que não vai ter, sempre vai acontecer algo. Mas esse algo não quer dizer que é para te derrubar ou para acabar com todos os seus planos futuros. Ele é para você aprender algo, para você tirar algo daquilo e valorizar mais o que você tem, valorizar mais a vida. Então, a pessoa que passa por uma questão negativa, não precisa nem ser um trauma tão pesado, mas passa por qualquer questão negativa, padre, ela sai mais com experiência daquilo. Sim. Então ela sai mais madura daquilo. Perfeito. E ela consegue ver a vida com outros olhos. Um trauma, por exemplo, de quase morte, quando a gente trabalha isso dentro da terapia, que é muito difícil, a gente trabalha em que área? É assim, a gente tenta fazer com que a pessoa valorize mais ainda a vida que ele tem. Sim. Valorize mais ainda as pessoas que ele tem à volta dele. É como se fosse uma segunda chance. Sim. Dele fazer diferente, fazer melhor. Então, a gente tenta trabalhar sempre esses pontos para tirar só do problema, só da dificuldade e trazer para um olhar novo de uma situação que a vida tem que ele tem toda a vida pela frente ainda, né? Gente, olha que bacana, né? Isso aqui é muito importante para nós. Nós estamos aprendendo a ser seres humanos viventes nesse mundo aqui, não é? Então, por isso, pessoas como nosso querido Gabriel Monteiro, que mais uma vez nos traz aqui explicações sobre temas da vida, sobre a nossa psicologia, que muitas vezes é afetada pelos acontecimentos. Eu louvo a Deus por Ele inspirar homens e mulheres a trazer esses ensinamentos para todos nós, que é o caso aqui do nosso querido Gabriel. Gabriel, eu agradeço mais uma vez sua participação e espero que o Senhor, o nosso Deus, promova novos encontros nossos para talhar novos comportamentos humanos. Amém. Isso é maravilhoso. Prazer, padre. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Grande gente. Gabriel Monteiro, hein? Não tem pra ninguém, não. Esse aí, grava esse nome aí. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre essa guarda compartilhada, tá bom? Vai mandando mensagem para as pessoas aí pelo nosso YouTube, tá bom? Não mude de canal, não. Sabe por quê? Cristo tá mais vivo do que nunca. Tamo juntos.